O primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA aconteceu no ano de 2000, organizado no Brasil, no período de 5 a 14 de janeiro, e teve como sedes a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. O torneio foi organizado com 8 clubes, e as vagas foram obtidas da seguinte maneira. Muito se discutiu o motivo do Palmeiras, campeão da Copa Libertadores do ano anterior, não ter participado, mas o fato é que a vaga na Conmebol era esperada pelo campeão da Copa Libertadores da América de 1999. No entanto, às vésperas da final, a Conmebol, com apoio da Confederação Brasileira de Futebol, ofereceu um convite ao Vasco da Gama, que havia conquistado a Libertadores em 1998. Isso foi feito para garantir a presença de um clube do Rio de Janeiro, em uma das cidades sede, e evitar a presença de um time de menor expressão, como o Deportivo Cali da Colômbia, que seria o adversário do Palmeiras na final da competição. Na época, o Palmeiras aceitou a escolha da Conmebol, uma vez que havia promessa de que o clube disputaria o Mundial seguinte, em 2001 na Espanha, porém essa competição não aconteceu. Os grupos foram divididos entre as sedes do Rio de Janeiro e São Paulo, ficando no grupo do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Necaxa do México, Manchester United e South Melbourne da Austrália. O grupo da sede de São Paulo ficou com Corinthians, Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. O Corinthians tinha como equipe base Dida, Índio, João Carlos, Fábio Luciano e Kleber. O meio de campo era composto por Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca. O ataque era formado por Edilson e Luizão. O Corinthians fez sua estreia contra o Raja Casablanca. A equipe alvinegra dominou amplamente a partida, mas o gol saiu apenas no segundo tempo, em um cruzamento de Marcelinho que encontrou Luizão. O centroavante não desperdiçou e colocou a equipe alvinegra em vantagem. O time de Parque São Jorge continuou mandando no jogo, e Fábio Luciano ampliou, em um gol bastante polêmico, pois a impressão é que a bola não entrou. No segundo jogo, a equipe alvinegra teve pela frente o gigante Real Madrid, e foi um jogaço com as equipes alternando bons momentos. O Real Madrid abriu o placar aos 19 minutos. Roberto Carlos cobrou uma falta com violência, a bola desviou em Anelka e matou o goleiro Dida. Os merengues estavam na frente. O Corinthians chegou a empatar em seguida, mas o juiz marcou falta de ataque no goleiro, lance bastante discutível. Mas aos 28 minutos o Timão chegou ao empate, Edilson igualou o placar em bela assistência de Luizão. Após o empate o jogo ficou aberto, ambas equipes criaram boas oportunidades. Ao fim do primeiro tempo os times desceram para o vestiário em igualdade. No segundo tempo, o jogo iniciou como tinha acabado o primeiro, muito aberto e as equipes criando chances claras de gol. Aos 19 minutos, Edilson em grande jogada individual virava o jogo para o Timão. Porém o Real não estava morto, e depois de um grande lançamento para Anelka, o francês driblou Dida e empatou a partida. A equipe merengue ainda teve a chance de passar na frente do marcador, em um pênalti que foi desperdiçado por Anelka. A partida acabou 2 a 2 e sem dúvida esse foi o melhor jogo da competição, dois grandes times. No último jogo da fase de grupos, o Corinthians precisava bater o Al Nassr por 2 gols de diferença para se classificar por critérios de desempate, já que o Real Madrid havia ganho sua partida na preliminar e tinha alcançado 7 pontos. Foi uma partida muito tensa, o Corinthians não estava fazendo um bom jogo, mas em uma bela jogada, Ricardinho abriu o placar para os brasileiros. Ainda faltava um gol para se classificar à final do Maracanã. Após o gol a equipe de Parque São Jorge se encontrou na partida e criou boas oportunidades, mas o primeiro tempo acabou 1 a 1. No segundo tempo o Corinthians foi para cima do Al Nassr e desperdiçou chances claras, mas as coisas ficaram complicadas, quando Daniel, que havia substituído o Índio machucado, foi expulso, e o Corinthians estava com um homem a menos e precisava de um gol. Esse gol veio aos 36 minutos, em bela jogada da equipe alvinegra. Rincon fez o gol que levou o Corinthians para a final do Rio de Janeiro. A grande final foi entre duas equipes brasileiras, Corinthians e Vasco da Gama. A equipe carioca tinha um timaço, com Romário, Edmundo, Viola, Juninho Pernambucano e Mauro Galvão. O jogo foi muito equilibrado, com mais transpiração do que inspiração, com as equipes não criando grandes oportunidades de gol. O Corinthians desperdiçou 2 boas chances, e o Vasco uma, e a partida acabou ficando no 0 a 0. A prorrogação foi da mesma forma, e a decisão do primeiro Mundial de Clubes da FIFA seria decidida nas penalidades. O primeiro a cobrar foi Rincon, a bola ainda bateu na trave antes de entrar.
Romário bateu para o Vasco, e Dida esteve muito perto de defender a penalidade do baixinho. Fernando Baiano bateu para o Corinthians, deslocou o goleiro Elton e colocou o Corinthians em vantagem. Alex Oliveira foi para a segunda cobrança do Vasco, bateu com tranquilidade empatando a disputa. Luizão fez o terceiro do Corinthians. E finalmente a estrela de Dida apareceu, ao defender a cobrança de Gilberto. Edu bateu para a equipe de Parque São Jorge, deixando o placar em 4-2 para os corintianos. Viola foi para sua cobrança com muita responsabilidade, pois não poderia desperdiçar, ou o Timão seria o grande campeão do torneio, mas o camisa 19 não perdoou e manteve a esperança cruz-maltina. Tudo estava nos pés do ídolo Marcelinho Carioca, que bateu mal e Elton defendeu sem dificuldades. Agora restava Edmundo fazer, para empatar a disputa, mas o camisa 10, como fizera Marcelinho Carioca, bateu muito mal e a bola foi para fora. O Corinthians tornou-se dessa forma o primeiro campeão do mundo da FIFA, e o único até hoje a ser campeão representando o país sede. A equipe que chegou perto de repetir esse feito foi o Kashima Antlers do Japão, que perdeu a final para o Real Madrid na prorrogação. O torneio só voltou a ser disputado em formato semelhante em 2005, e já com uma diferença técnica muito grande entre os europeus e os sul-americanos. Esse com certeza foi um dos últimos torneios entre clubes onde sul-americanos jogavam de igual para igual com os europeus. Apesar de conquistas posteriores dos sul-americanos, a disparidade técnica já era bem perceptível. O Corinthians voltou à competição 12 anos depois. A equipe de Parque São Jorge disputou uma Libertadores impecável naquele ano, sendo campeã invicta, batendo Boca Juniors na final, com o último jogo sendo histórico para a nação alvinegra. No novo formato a partir de 2005, as equipes representantes do continente sul-americano e europeu disputavam a competição a partir das semifinais. O torneio de 2012 foi disputado entre 7 equipes representantes das confederações continentais, mais o representante local. A competição teve como sede o Japão e ocorreu entre os dias 6 a 16 de dezembro de 2012. O Corinthians tinha como time base Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Jorge Henrique e Danilo. No ataque, Emerson Sheik e Paulo Guerreiro. Na primeira partida jogou Douglas no lugar de Jorge Henrique. Na semifinal, a equipe alvinegra se deparou com a equipe do Al-Ahly do Egito. O Corinthians teve muitas dificuldades com os egípcios, e fazia um primeiro tempo muito truncado até o gol de Guerreiro. Após um cruzamento da esquerda de Douglas, Guerreiro subiu de cabeça e colocou a equipe alvinegra em vantagem. A partida continuou truncada e não houve mais oportunidades de gols para ambos os lados. No segundo tempo, a equipe do Al-Ahly dominou amplamente a partida, e por sorte dos corintianos, os egípcios pecaram na finalização. O jogo acabou com vitória alvinegra, que estava na final pela segunda vez e enfrentaria o Chelsea da Inglaterra. Na grande final, o Chelsea era amplamente favorito, havia passado com facilidade na semifinal, e o Corinthians vinha de um jogo muito ruim. O estádio de Yokohama foi tomado de preto e branco, a ponto do técnico Rafa Benítez da equipe inglesa, antes do início da partida, alertar seus jogadores que estariam jogando como se fosse na América do Sul. Estima-se que mais de 30 mil corintianos assistiram a partida nas dependências do estádio. Para surpresa de todos, o Corinthians fez um jogo franco contra o time londrino. No primeiro tempo, ambas as equipes tiveram chance de pular à frente no placar. No segundo tempo, a partida continuou franca, com ambos os lados trocando o predomínio do jogo. Aos 23 minutos, o Corinthians encontrou o caminho do gol. Em uma jogada que se iniciou na direita entre Paulinho e Jorge Henrique, a bola caiu nos pés de Danilo, que com tranquilidade limpou a jogada, mas o chute rebateu na zaga e subiu, sobrando para Guerreiro, que de cabeça não perdoou e abriu o placar para a equipe alvinegra. O estádio foi à loucura, o Corinthians estava na frente. A partir do gol, a equipe de Parque São Jorge esfriou o jogo e o Chelsea teve apenas mais uma grande chance desperdiçada por Fernando Torres. O Corinthians sustentou o placar e levantou a sua segunda taça de campeão mundial. Cássio foi eleito o melhor jogador do torneio, pois fez pelo menos 3 grandes defesas na final. Vale ressaltar que se o Corinthians havia feito um péssimo jogo na semifinal, não podemos afirmar a mesma coisa na final. A equipe corintiana enfrentou os londrinos de igual para igual, e o Mundial ficou em boas mãos. Obrigado por assistir. O Futebol Histórias é um canal dedicado a resgatar os melhores momentos desse esporte.
publicamos novos vídeos todas as semanas. Ajude-nos a crescer inscrevendo-se, dando um like e ativando o sininho de notificações.